Gravando. Bom, pessoal, primeiramente, boa noite a todos. Então, dando continuidade aos nossos estudos de escatologia bíblica, hoje nós vamos falar sobre condições para participar do arrebatamento da igreja. Como subtítulo eu coloco: Jesus virá buscar sua igreja. Então, nós já falamos muita coisa sobre o arrebatamento. Então, nessa parte agora, nós estaremos encerrando esse assunto propriamente dito. Então, veja bem, sobre o arrebatamento em si, nós já falamos como será o processo e hoje nós estaremos complementando as informações. Então, quando nós falamos em arrebatamento, primeiramente eu gostaria de fazer a leitura de um texto que está em Tito, capítulo 2, versos 11 a 13, que diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela, a graça de Deus, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança. Qual é essa bendita esperança? A gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versos 11 e 12. Então, observe, aguardamos a bendita esperança. Qual é a bendita esperança? A gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E eu gostaria que vocês observassem a palavra manifestação. No texto grego, a palavra é epifaneia. Essa palavra, literalmente, além de manifestação, quer dizer também aparição, aparecimento, apresentação, surgimento, chegada, revelação, visão, intervenção divina para socorrer. Então, tudo isso é o significado da palavra manifestação. Bom, quando nós falamos sobre arrebatamento da igreja, há muitos anos atrás, o pastor Rex Rambert, lá dos Estados Unidos, publicou um livreto que eu achei muito interessante na época, aonde ele fala 4 condições para participar do arrebatamento da igreja. E ele coloca como 4 condições. Primeira condição é crer em Jesus. Em João 3,16, nós lemos: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então, observe que a primeira condição para participar do arrebatamento da igreja é que a pessoa em si tem que crer em Jesus Cristo. Então, essa é uma condição imprescindível? É sim. Então, crer é a condição básica para alguém participar do arrebatamento? Não, porque a própria Bíblia diz que até os demônios creem e tremem. Então, repare que crer é a primeira condição, mas só crer não é o suficiente. Além de crer em Jesus, para que uma pessoa possa participar do arrebatamento, também é necessário que essa pessoa viva uma vida de santificação. A palavra santo, literalmente, quer dizer separado do mundo, separado do pecado, mas separado para Deus. Em Hebreus 12, 14, nós lemos: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, observe, a primeira condição é crer, mas crer não é uma condição que garante que uma pessoa vai estar na presença do Senhor, porque até os demônios creem. Agora, além de crer, a pessoa também tem que viver uma vida de santificação. Bom, aí já faz uma diferença, porque os demônios podem até crer, mas santo eles não são. E o que é uma vida de santificação? A palavra santo, em grego, holos, quer dizer o que está acima, o que está acima do padrão normal
que o mundo aceita como sendo correto. E, por outro lado, a palavra santo em hebraico, Kadesh, quer dizer literalmente dedicado a Deus. Então, a pessoa tem que viver uma vida separada do padrão do mundo, mas uma vida dedicada a Deus. Não adianta a pessoa se separar do padrão do mundo se não se dedica a Deus. E nem tampouco a pessoa dizer que se dedica a Deus, mas vive com os dois pés no mundão. Então, primeira condição é crer, segunda condição é viver uma vida de santificação. Só isso? Não. Uma terceira condição é esperar fielmente e pacientemente a vinda do Senhor. Em Hebreus 9, 28, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Em outras palavras, a pessoa tem que ter a esperança, a convicção de que Jesus virá. Porque é incrível, mas dentro das igrejas nós encontramos muitas pessoas que não creem de fato na vinda de Jesus. Então, além de crer, além de viver uma vida de santificação, a pessoa tem que de fato estar aguardando fielmente e pacientemente a vinda do Senhor. Só isso? Não. Uma quarta condição, deve vigiar os sinais dos tempos. Nós não podemos marcar a data em que Jesus virá, mas nós podemos ter uma noção aproximada da ocasião em que isso vai acontecer. Nós já abordamos sobre os sinais que indicam a vinda de Jesus, principalmente os 4 sinais que nós mencionamos muito. Em Lucas 12, 40, Jesus diz: estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. E Paulo ainda acrescenta: façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Em algumas versões diz: nós, os que somos salvos, aguardamos a nossa salvação. Em outras palavras, nós já somos salvos, alma salva. Só que nós aguardamos o momento da salvação dos nossos corpos. Vocês já vão entender daqui a pouquinho o que eu quero dizer com isso. Bom, então essas são as 4 condições básicas para a pessoa participar do arrebatamento. Crer, em primeiro lugar, só que crer não é garantia de que a pessoa vai participar do arrebatamento. Segunda condição é viver uma vida de santificação, de separação do mundo e separação para Deus. Terceira condição, esperar realmente, crer realmente na vinda do Senhor. E a quarta condição, observar os sinais, uma vez que nós não podemos marcar data alguma para a vinda do Senhor. Ponto. Até esse ponto, alguma pergunta, algum questionamento, ou eu posso seguir em frente no nosso assunto? Alguém tem algo a dizer, quer acrescentar algo? Por favor, manifeste agora, porque nós vamos entrar no assunto arrebatamento da igreja propriamente dito a partir de agora. Alguém tem algo a dizer? Algo a acrescentar? Por favor, se alguém tiver algo a dizer, fale agora, porque agora nós vamos embolar o meio de campo. Tá? Nenhuma dúvida? Tranquilo para todo mundo? Bom, se ninguém tem nada a dizer, vou compartilhar novamente a minha tela com vocês e vamos dar prosseguimento ao assunto. Então, vamos agora falar sobre a vinda de Cristo.
Na semana passada, eu expliquei para vocês que existem muitas palavras da Bíblia para falar vinda. Mas quando a Bíblia se refere à vinda de Cristo, a Bíblia só emprega a palavra parousia. Não emprega nenhuma outra palavra para se referir à vinda de Cristo. Expliquei que a palavra parousia tem dois significados básicos. O primeiro significado, ela pode ser usada para descrever a vinda de um rei para visitar uma cidade, uma parte do seu próprio reino. E, em segundo lugar, a palavra parousia é empregada também para designar a vinda de um noivo para buscar a sua noiva. Sobre a vinda do rei para buscar visitar uma cidade dentro de seus próprios domínios, nós já falamos na semana passada. Sobre a vinda de um noivo para buscar a sua noiva, nós estaremos falando sobre isso daqui a pouco. O que interessa é que a palavra vinda, em grego, é parousia. E essa palavra significa, literalmente, vinda, chegada, volta. Também pode ser empregada com esse sentido, embora não seja comum. Também pode ser empregada com significado de presença, visita real, chegada de um rei e a vinda de um noivo para as núpcias. Essa palavra parousia, ela implica necessariamente em dois eventos distintos. Um é o harpazo e outro é o phanerosis. Então, quando nós falamos harpazo, essa palavra é traduzida por arrebatar, arrebatamento. Em grego, harpazo, eu arrebato, eu tiro, também quer dizer roubar abertamente, violentamente, apressadamente, tirar à força, rápido, saída. Assim como é muito comum na língua portuguesa uma palavra ter vários significados diferentes, dependendo do contexto onde ela está, também a palavra harpazo em grego tem vários significados diferentes. E entre esses vários significados que eu listei aí, nós temos que entender que vai depender muito do contexto onde a palavra está. O que interessa é que harpazo quer dizer arrebatar, tirar, roubar abertamente, violentamente, apressadamente, tirar à força. Também é empregada com o significado de rápido e com o significado de saída. Por outro lado, a palavra phanerosis, em grego, é manifestação. Essa palavra phanerosis quer dizer manifestação, comparecimento, conhecimento, revelação. Também significa mostrar-se com ostentação, também significa fazer-se notório, visivelmente, claramente, publicamente, distinto, importante. Quando eu cito esses vários significados de uma palavra, vocês veem que eu separo as palavras por vírgula e, de vez em quando, vocês veem um ponto e vírgula. Então, quando as palavras são separadas por vírgula, são significados muito próximos um do outro. Quando são separados por ponto e vírgula, já são significados bem diferentes. Então, por exemplo, phanerosis quer dizer manifestação, comparecimento, conhecimento, revelação, ou seja, basicamente a mesma coisa. Também quer dizer mostrar-se com ostentação. Também quer dizer fazer-se notório, visivelmente, claramente, publicamente. Também quer dizer distinto, importante. Então, esse é o significado, lembrando que a Bíblia só emprega a palavra parousia para designar a vinda de Cristo. E a palavra parousia implica nesses dois acontecimentos distintos. Harpazo, que é o arrebatamento, e phanerosis, que é a manifestação de Cristo. Na aula passada, nós já mencionamos para vocês
que entre esses dois fatos, o arrebatamento e a manifestação, há um intervalo de tempo bem grande. Normalmente, esse intervalo de tempo é aceito como tendo a duração de 7 anos. Mas também mencionei vários autores para vocês que entendem que esse intervalo de tempo pode ser muito superior a 7 anos, outros, por outro lado, entendem que esse intervalo de tempo pode não ter nem a duração de 7 anos. Bom, baseando-se na profecia das 70 semanas mencionadas por Daniel lá no capítulo 9 do seu livro, então, em princípio, nós entendemos que entre o arrebatamento e a manifestação de Cristo há um intervalo de 7 anos. Então, para nós entendermos melhor isso, nós já falamos que a interpretação mais aceita do texto bíblico é conhecida por interpretação darbiana, por causa do pastor John Nelson Darby, mas lembrando que não foi ele que criou essa interpretação, mas ele foi o principal divulgador dessa interpretação. A interpretação darbiana tem 3 características bem típicas. Primeiro, entende que o livro de Apocalipse é um livro futurista, ou seja, o livro de Apocalipse vai se cumprir ainda no futuro. Entende que a vinda de Cristo é antes do milênio. Ele vem para implantar o seu reino milenar sobre a terra. Entende que a vinda de Cristo é pré-tribulacional, ou seja, ele vem antes da grande tribulação. Então, essa chamada interpretação darbiana, ela é futurista quanto ao livro de Apocalipse, ela é pré-milenista com relação à vida de Cristo e o milênio, então ele vem antes do milênio, e ela é pré-tribulacional, crê que a vinda de Cristo ocorre antes da grande tribulação. Bom, eu já expliquei esse gráfico para vocês, então, dando uma recapitulaçãozinha bem rápida nele, então nós vemos, aí temos uma linha horizontal bem grande, a setinha apontando para a direita, é a linha do tempo em relação a Jerusalém. E nós temos também uma linha vertical grossa aí, que está escrito de um lado AC é antes de Cristo, e do outro lado AD é Anno Domini, é depois de Cristo. Anno Domini, em latim, é ano do Senhor, ou seja, ano de Jesus Cristo. Então, no Antigo Testamento, Israel era o povo escolhido de Deus. E várias profecias sobre a vinda de Cristo no Antigo Testamento. Tudo isso nós já mencionamos antes, ok? Por outro lado, também no Antigo Testamento, há profecia sobre a morte de Jesus e também há profecia sobre o seu reino, profecia sobre a igreja. Bom, o que interessa é que Jesus veio, morreu, e aí nós temos a morte de Cristo representado pela cruz lá no Calvário. E a partir do dia de Pentecostes, nós temos o Novo Testamento propriamente dito. Agora, no Novo Testamento, Israel não deixou de ser o povo de Deus, continua sendo o povo de Deus. Só que agora Deus elegeu um outro povo, que é a sua igreja, chamado de o grande mistério, em Efésios capítulo 3, por que grande mistério? Porque não há no Antigo Testamento uma profecia clara a respeito da eleição da igreja, embora indiretamente existem várias profecias sobre isso. E uma outra coisa importante também, nós falamos, com a vinda da igreja, o mundo está melhorando cada vez mais. Não, o mundo está piorando cada vez mais, principalmente no aspecto moral, o mundo está pior a cada dia, e no aspecto guerra, a cada dia que passa, as guerras estão mais violentas e com maior mortandade de pessoas. Bom, o que nós temos que entender com relação a tudo isso é que no Antigo Testamento, quando uma pessoa morria crendo no Senhor, os salvos, os santos do Antigo Testamento,
iam para um lugar chamado Seio de Abraão, ou Presença de Abraão, ou Campos Elíseos, ou Paraíso Inferior. Então, para cá vinham os santos do Antigo Testamento. Por outro lado, os ímpios de todas as épocas, quer seja do Antigo Testamento, quer seja do Novo Testamento, então os ímpios de todas as épocas vão para um lugar chamado Hades. A palavra Hades, em grego, quer dizer não ver. Então, estão lá no Hades, onde aguardam o dia do juízo final. Então, o seio de Abraão é a primeira divisão do inferno, o Hades é a segunda divisão do inferno, e o inferno ainda tem 3 outras divisões. O abismo, que separa o seio de Abraão do Hades, a palavra abismo, abssus, quer dizer sem fundo, mas no fundo do abismo tem o Tártaro, que é um lugar onde estão anjos em prisão. E abaixo de tudo isso existe o Geena, lago de fogo e enxofre, ou Tofete, é o lugar da condenação final, da condenação eterna. Então, observe, quando Jesus veio, ele morreu. A Bíblia nos mostra claramente que ele desceu até a primeira divisão do inferno, segunda divisão, terceira divisão, quarta divisão do inferno, mas a Bíblia não fala que ele foi até a quinta divisão do inferno. Então, repare aqui no Calvário, a seta apontando para baixo, indicativo da descida de Jesus ao seio de Abraão. Quando Jesus ressuscitou na manhã da sua ressurreição, os santos do Antigo Testamento ressuscitaram juntamente com ele e já estão no terceiro céu, em corpo, alma e espírito. Por outro lado, os santos do Novo Testamento, aqueles que morrem crendo no Senhor, esses vão diretamente para o terceiro céu em alma e espírito, não em corpo. O corpo fica na terra, vai virar pó, vai ser queimado, vai se deteriorar. Tá? Então, observe, os ímpios do Antigo Testamento iam para o Hades, os ímpios do Novo Testamento continuam indo para o Hades do mesmo jeito. Agora, os santos do Antigo Testamento iam para o seio de Abraão. Quando Jesus ressuscitou, eles foram para o terceiro céu. Hoje, quando uma pessoa morre crendo em Jesus Cristo, não vai mais para o seio de Abraão, vai direto para o terceiro céu. Bom, um dia Jesus virá, é a vinda de Jesus. Jesus vem, ocorrerá o arrebatamento da igreja. A igreja, ao ser arrebatada, irá para o tribunal de Cristo. Do tribunal de Cristo, irá para as bodas do Cordeiro. Quando a igreja for para o tribunal de Cristo, temos que entender que o próprio Satanás, em pessoa, estará lá no céu. Vamos ver depois o porquê dele estar no céu quando a igreja comparecer ao tribunal de Cristo. Não é o assunto que falaremos hoje. Enquanto a igreja está no tribunal de Cristo e nas bodas do Cordeiro, aqui na terra estará acontecendo a grande tribulação ou semana 70 de Daniel. Já comentamos que a primeira semana 70 de Daniel divide-se em 2 metades. A primeira metade, são os 3 anos e meio iniciais, é o período de falsa paz. E a segunda metade, os 3 anos e meio finais, é o chamado período da angústia de Jacó. No finalzinho da grande tribulação, os santos da grande tribulação, aqueles que morrerem crendo em Cristo durante a grande tribulação, são arrebatados e chegam no finalzinho das bodas do Cordeiro lá no céu. Chegaram atrasados, mas pelo menos chegaram. Isso é o que importa. E depois disso, Jesus vem se manifestando com os seus santos para implantar o seu reino sobre a terra. Satanás é preso e lançado no abismo. Reparem aqui, nesse gráfico, que agora apareceram as setinhas da primeira e da segunda metade da grande tribulação,
são os ímpios da grande tribulação, que também, ao morrer, estarão indo para o Hades. Bom, esse gráfico em si, nós já falamos antes, o gráfico não termina aí, ele continua, mas, por enquanto, para nós vamos parar nesse gráfico, neste ponto. Então, como nós já falamos antes, existe muita polêmica com relação ao arrebatamento da igreja. Então, o arrebatamento da igreja com relação à grande tribulação. Então, a maior parte dos cristãos creem no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Então, são os que creem no pré-tribulacionismo. A esmagadora maioria das igrejas evangélicas são pré-tribulacionistas. Existem aqueles que creem no arrebatamento da igreja após a grande tribulação, é uma minoria, mas é uma minoria bem significativa. São os chamados pós-tribulacionistas. Tem uma minoria bem insignificante que creem no arrebatamento no meio da grande tribulação, então são os chamados midi-tribulacionistas ou mesotribulacionistas. E quem tem também um grupo bem menor daqueles que creem no arrebatamento parcelado, ou seja, creem que o arrebatamento não vai ocorrer de uma vez só, e sim em vários grupos distintos. Depois nós vamos explicar por que eles creem dessa maneira. Tá? Bom, agora, com relação ao milênio em si, a grande maioria daqueles que estudam sobre a vinda de Jesus seguem a ordem que a própria Bíblia apresenta. A própria Bíblia apresenta que Jesus vem para estabelecer o seu reino milenar. Então, a vinda de Jesus é pré-milenista. No entanto, existem aqueles que creem no pós-milenismo, que creem que a vinda de Jesus vai se dar após o reino milenar de Cristo. Também vamos explicar em outro momento o porquê disso aí. Existem aqueles que são amilenistas, que na realidade não creem na vinda de Jesus para estabelecer o seu reino, creem que tudo isso é figurativo. Em geral, isso é muito seguido pela Igreja Católica Romana, mas muitas igrejas protestantes também são amilenistas. Creem que, na realidade, as pessoas já estão vivendo no milênio. Tá? Existem ainda os espiritualistas, que não creem, na realidade, no reino milenar de Cristo e nem tampouco creem no arrebatamento da igreja. Bom, tudo isso aqui nós já comentamos, eu apenas estou fazendo uma revisão em cima do assunto. E antes de nós seguirmos em frente, eu gostaria de fazer novamente a leitura da Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao verso 17, na realidade deveria ser até o capítulo 5, verso 9, mas como o texto ficaria muito longo, eu vou me limitar aqui em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4 apenas, o final, aonde ele trata do assunto arrebatamento. Então, Paulo escreveu: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito ou com respeito aos que dormem. Os que dormem aqui são os que já morreram crendo no Senhor. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, observe que quando Jesus vier buscar a sua igreja, ele virá acompanhado da sua igreja para buscar a sua igreja. Então, daqui a pouquinho vamos entender melhor isso. Então, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, os que já morreram. Para quê? Para ressuscitar aqueles que já morreram. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós,
os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Repare sempre a palavra vinda, a palavra parousia. De modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, então repare, palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, não é a voz de um arcanjo, é a voz do arcanjo, é um arcanjo específico, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, repare, aqueles que já morreram, crendo em Cristo, Jesus virá com esses para buscar quem? Os que já morreram crendo em Cristo. Por quê? Porque Jesus já tem essas pessoas em alma e espírito. E ele quer agora os corpos dessas pessoas. Então, ressuscitarão primeiro. A palavra re quer dizer de novo. Sui quer dizer a si mesmo. E erécio quer dizer corpo em pé. Então, ressuscitar é o próprio corpo se colocar em pé novamente. Então, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. A palavra harpazo. Juntamente com ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 17. Então, vamos ver algumas características importantes desse texto. Primeira característica, vamos entender como será o arrebatamento. É uma pergunta. Como será o arrebatamento? Então, tenha em mente, a igreja fiel, a igreja de Jesus Cristo, uma das condições para que nós sejamos salvos é que nós estejamos sempre na expectativa do arrebatamento. Hebreus 9, 28. Jesus só virá segunda vez para aqueles que o esperam para a salvação. Então, a igreja fiel tem essa expectativa. Agora, a igreja formal. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas não fazem parte da igreja de Jesus. Então, a igreja formal e o mundo estarão indiferentes e incrédulos com relação à vinda de Jesus. Em 2 Pedro, capítulo 3, versos 3 e 4, e também o verso 9, nós lemos que esses são chamados de escarnecedores e eles duvidam, na realidade, da vinda de Jesus para buscar a sua igreja. Bom, uma vez que a igreja seja arrebatada, será algo inesperado, algo onde as pessoas não tomarão conhecimento do arrebatamento, quando se aperceberem do fato, o fato já aconteceu. Após o arrebatamento, haverá uma grande comoção social e surgirão várias explicações, algumas absurdas, descabidas. Então, explicações como, por exemplo, nós já mencionamos. Todos eles foram retirados da Terra numa abdução alienígena. Será uma explicação que será dada na ocasião. Então, na realidade, isso vai gerar uma grande comoção, porque as pessoas desaparecerão, e como explicar isso? Por outro lado, muitos cristãos formais que não participarão do arrebatamento, mas que sabem que isso vai acontecer, muitos após o arrebatamento se arrependerão e se voltarão para Cristo. Eu me lembro, eu sou casado há 44 anos, mas quando eu ainda estava namorando, eu estava noivo com a minha esposa,
O padrasto dela era gente muito boa, era uma pessoa muito bacana, mas era um homem extremamente incrédulo e um escarnecedor do evangelho. Ele fazia gozação o tempo todo e nós sempre falávamos para ele: olha, aceita Jesus como Salvador, porque um dia a igreja será retirada da terra. Então nós vamos ao encontro do Senhor dos Ares e gostaríamos que o Senhor fosse também. E ele ria, ele debochava e achava que aquilo era besteira, e ele falava: a hora que eu ver o primeiro crente subindo, eu agarro no pé, na perna do primeiro crente e subo junto. Falava: olha, o senhor está brincando com coisa séria. Bom, ele tinha uma válvula cardíaca e no dia 25 de dezembro, ou seja, dia do Natal, de 76, eu me lembro que ele saiu juntamente com o irmão dele, porque nós iríamos passar aquele dia de Natal num sítio, e ele saiu com o irmão dele, não, ele foi buscar o irmão dele para nós irmos para um sítio passar aquele dia de Natal, e eles estavam conversando debaixo de uma árvore, e de repente ele deu um grito, tentando segurar um galho da árvore, e o galho da árvore que estava parado, ele não conseguiu segurar. Ali mesmo ele caiu instantaneamente no chão, partiu para a eternidade. E o que é pior, sem Deus, sem salvação, sem esperança nenhuma. E o mais triste de tudo isso é o modo como ele escarnecia, como ele debochava da vinda de Jesus Cristo. Então, muitas pessoas, na realidade, sabem a respeito do arrebatamento da igreja, mas não dão importância nenhuma a esse fato. Só que depois que a igreja for arrebatada, muita gente virá para a igreja desesperado, buscando alguma coisa, só que o arrebatamento já terá acontecido nessa altura do campeonato. Então, observem agora 3 eventos relacionados ao arrebatamento. Ou seja, o arrebatamento da igreja será algo marcante para 3 públicos-alvo. Então, o próprio texto que nós lemos de 1 aos Tessalonicenses 4,16, diz que ele descerá do céu, virá com os que morreram crendo em Cristo. 1 aos Tessalonicenses 4,14. Só que no mesmo livro de 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 3, verso 13, também fala que ele virá com aqueles que já morreram crendo em Cristo. E ele dará sua voz de comando, ou sua palavra de ordem. Qual é a voz de comando? Nós encontramos em Apocalipse, capítulo 4, verso 1, aonde ele simplesmente dirá para os seus: subi cá, ou subam aqui. Imediatamente a igreja será arrebatada. Então, a voz de comando é dada para a igreja de Jesus. Só isso? Não. Também será ouvida a voz do arcanjo. Repare que não é voz de um arcanjo, mas do arcanjo. A palavra arcanjo vem do grego arcaios angelos. Arcaios quer dizer o militar mais antigo, o militar que está acima na hierarquia. E angelos é anjo mesmo. Então, arcanjo é o comandante dos exércitos angelicais. Então, ouvida a voz do arcanjo, só tem um arcanjo mencionado pelo nome na Bíblia. Embora na literatura judaica haja o nome de 4 arcanjos, veja bem, o arcanjo Gabriel, o arcanjo Miguel é o único mencionado na Bíblia. Também tem o anjo Gabriel, a Bíblia não diz que ele é arcanjo, mas na literatura paralela judaica,
ele é apresentado também como arcanjo, mas a Bíblia não diz isso. Tá? E na literatura judaica, em especial no livro de Enoque, também fala a respeito de Uriel e Rafael, que também são arcanjos. Mas repare, esses dois personagens, Uriel e Rafael, não são mencionados na Bíblia. Mas o que é a voz do arcanjo? Em Daniel, capítulo 12, nós vemos que no momento do arrebatamento da igreja, o arcanjo Miguel se levantará para se colocar ao lado do povo de Israel. Então, repare, a voz de comando ou a palavra de ordem é destinada à igreja. Mas a voz do arcanjo é um aviso para o povo de Israel. Estou ao seu lado. E um terceiro fato importante, soará a trombeta de Deus. Quando diz soará a trombeta de Deus, esse aviso da trombeta de Deus não é um sinal de bem-aventurança, não. Muito pelo contrário, é um sinal de juízo. É para avisar para os ímpios, para as pessoas que não são dedicadas ao Senhor, que agora estarão entrando para o juízo de Deus. Então, repare que o arrebatamento da igreja visa, em primeiro lugar, a igreja que está sendo arrebatada. Também é um aviso para o povo de Israel, que a partir de agora eles vão passar por um período de aflição muito grande, mas o arcanjo Miguel estará ao lado deles o tempo todo. E é um aviso também para os ímpios que Deus estará enviando o tribulum, ou seja, a grande tribulação, assunto que nós vamos falar posteriormente, o que é a grande tribulação e o que Deus pretende com ela. Então, esses são os três eventos iniciais no momento do arrebatamento. Então, é um aviso para a igreja, que é arrebatada, para Israel, para ficar preparado para a grande tribulação, e para os ímpios, que terão que enfrentar, de fato, a grande tribulação. Agora, vamos ver a sequência do arrebatamento. Como o assunto é tratado na Bíblia. Bom, em primeiro lugar, nós já mencionamos, Jesus virá com os que já morreram crendo nele. Em outras palavras, ele virá com suas almas e espíritos, buscar o que falta para essas pessoas. Então, nós já lemos primeiro aos Tessalonicenses 4,14, isso também está em Colossenses, capítulo 3, verso 4, em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 13. Então, Jesus virá com os que já morreram, crendo nele. Então, ele virá com alma e espírito dos salvos. Buscar o quê? Os próprios salvos. Então, a primeira coisa, Jesus vem nas nuvens. Segunda coisa, ocorre a ressurreição dos mortos. Então, re quer dizer de novo, sui quer dizer o próprio e erécio quer dizer corpo em pé. Então, ressurreição, o próprio corpo vai se colocar em pé novamente. Então, nós vemos em 1 aos Tessalonicenses 4:16, que fala que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O mesmo assunto é tratado em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versos 22 e 23, que fala que todos ressuscitarão num corpo glorioso, tá? Será um corpo redimido, tá? Um corpo que não terá mais as fraquezas humanas, em Romanos 8:23, tá? Nós aguardamos a redenção dos nossos corpos. E em 1 aos Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso corpo e alma e espírito sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quero lembrar
que Jesus já está com alma e espírito dos salvos, mas ele quer o homem na sua totalidade, corpo, alma e espírito. Então ele virá buscar os corpos dos salvos, dos que já morreram crendo em Cristo. Terceiro ponto, e os que estiverem vivos serão transformados, terão um corpo glorioso, um corpo incorruptível. Assim como os que já morreram em Cristo terão um corpo redimido, os que estiverem vivos também terão um corpo redimido. Serão transformados. Depois disso, todos serão arrebatados, iremos ao encontro do Senhor nos ares. Reparem que não fala aí que o encontro do Senhor será diretamente no terceiro céu. Será primeiramente nos ares, e vocês vão entender por quê. Esse encontro tem que ser na entrada do céu, e não no céu propriamente dito. Depois vocês vão entender por que fala nos ares e não fala diretamente no céu. Agora, um ponto importante, que todos aceitam isso como um fato, é que no arrebatamento da igreja, o Espírito Santo vai conduzir os salvos ao encontro do Senhor, os salvos ao encontro do Senhor nos ares. Então, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7, fala a respeito que tem algo que impede a manifestação do anticristo. Esse algo é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo tem que ser retirado para que o anticristo possa se manifestar. Por outro lado, em Romanos 8:11, fala que o Espírito Santo em si é o Espírito da nossa ressurreição. Então, ele deverá ser retirado, talvez seja retirado exatamente esse talvez. Nós não possamos fechar muita questão em cima disso, porque o Espírito Santo ele vai ser retirado, mas ele não vai deixar de operar. Por outro lado, em Mateus capítulo 16, verso 27, diz que os salvos irão ao encontro do Senhor dos ares, acompanhados dos anjos. Nós não vemos os anjos, mas eles estão ao nosso redor o tempo todo. Em Hebreus 1:14, diz que eles são espíritos ministradores enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. E no momento do arrebatamento, os nossos olhos se abrirão e nós veremos o quanto nós sempre estivemos rodeados de tantos anjos ao nosso redor e nós não víamos que eles estavam ao nosso redor. Então, será o arrebatamento, o encontro do Senhor nos ares. E um questionamento importante: quanto tempo vai durar o arrebatamento? A duração do arrebatamento. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52, diz que será en atomo chronos. Quer dizer, en atomo, átomo, quer dizer algo não divisível. Cronos quer dizer tempo. Então, será numa parcela de tempo tão curta, que não dá para ser dividida. Eu uso uma comparação grosseira, mas não quer dizer que seja isso, é só uma comparação. Imaginem a velocidade da luz. A luz viaja no espaço a 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, quando nós acendemos uma lâmpada, a impressão que dá é que instantaneamente a luz da lâmpada ilumina, chega até nós. Na realidade, ela viajou a 300 mil quilômetros por segundo. Então, é algo extremamente rápido. O arrebatamento da igreja vai ser algo mais ou menos do mesmo tipo. En atomo chronos, ou seja, numa parcela não mensurável de tempo,
de tão curto será esse tempo. Mas, ao mesmo tempo, nós estaremos fora dessa limitação de tempo e espaço. Será uma parcela de tempo muito curta, mas, ao mesmo tempo, nós poderemos fazer um retrospecto de nossa vida no seu todo. Bom, o que interessa aí, que será algo oculto, ou seja, não visível para o mundo. Será algo praticamente instantâneo, algo imediato. Bom, quem participará do arrebatamento da igreja? Veja bem, é arrebatamento da igreja. Em outras palavras, quem vai participar é a igreja. A igreja começou no dia de Pentecostes. Então, os santos da antiga aliança, os santos do Antigo Testamento, isso inclui até aquele ladrão que morreu crendo em Cristo ali na cruz do Calvário, os santos da antiga aliança não participarão do arrebatamento, por dois motivos. Primeiro, porque eles são anteriores à igreja. E, em segundo lugar, porque, de acordo com Mateus capítulo 27, versos 52 e 53, eles já estão com o Senhor lá nos ares, em corpo, alma e espírito. Portanto, o arrebatamento será somente para a igreja fiel de Jesus Cristo, para aqueles que realmente pertencem à igreja de Jesus, a igreja espiritual, e não a igreja, a organização. Quando nós falamos igreja, nós estamos nos referindo aos que morreram em Cristo. Isso nós lemos em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 15 a 17, e também aos salvos que estiverem vivos no momento que ocorrer o arrebatamento. E uma coisa curiosa, né? Os que estiverem vivos serão os mais bem-aventurados, por quê? Porque não terão de passar pela morte física. Porque todos nós temos a esperança da vida eterna. A diferença é que muita gente já morreu crendo em Cristo e vai ressuscitar para a vida eterna, e os que estiverem vivos não terão que passar pela morte. Já serão transformados e ingressarão na vida eterna. Então, não terão de passar pela morte. Agora, interessante que a Bíblia fala sobre os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, re quer dizer de novo, sui quer dizer o próprio, e erécio quer dizer corpo em pé. Então, ressurreição é o próprio corpo voltar à vida novamente. Então, quando a Bíblia fala em ressurreição, é ressurreição de corpos. Aí vem uma pergunta: como será o corpo ressurreto dos salvos? A primeira coisa, o corpo ressurreto será de carne e ossos, como o corpo de Jesus após a sua ressurreição. Repare que em Lucas 24, Jesus apareceu aos discípulos e Tomé não estava presente. Depois ele apareceu novamente a Tomé e disse: Tomé, coloque o teu dedo na minha mão, coloque o teu dedo no meu lado, e veja que eu sou de carne e ossos, e não um fantasma. Então, o nosso corpo será um corpo de carne e ossos, mas, por outro lado, Paulo, escrevendo em 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 50, diz que não será um corpo material. Bom, aí nós temos uma questão difícil de ser respondida. Como pode ser de carne e osso, mas não ser material? Então, nós não temos uma resposta satisfatória para isso. Será um corpo de carne e ossos, mas não será um corpo material. Vocês, por favor, aguardem. Quando eu chegar lá no céu, eu terei uma resposta para dar para vocês sobre isso.
Se bem que quando eu chegar, vocês também chegarão e não precisarão de nenhuma resposta da minha parte. Mas que é difícil nós entendermos como que pode ser um corpo de carne e ossos, mas não ser material. Além disso, a Bíblia fala que será um corpo celestial ou espiritual, ou seja, um corpo igual ao corpo de anjos, porque os anjos têm corpos, mas o corpo deles é um corpo celestial, é um corpo espiritual. Então, em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo fala que semeia-se corpo material, ressuscita-se corpo espiritual. Semeia-se corpo terreno, ressuscita um corpo celestial. Então, como será isso? Nós não sabemos. Mas será um corpo igual ao corpo de Cristo após a sua ressurreição, será um corpo igual ao corpo de anjos. Então, um corpo como o de Cristo, em 1 João capítulo 3, versículo 2, diz que assim como ele é, nós o seremos também. E mais do que isso, será também um corpo igual ao corpo de anjos. Lucas capítulo 20, versos 35 e 36. Então, teremos corpos igual ao corpo de anjos. Aí surge mais uma vez um questionamento. Será um corpo biológico? Poxa, é um corpo de carne e ossos, mas não é um corpo material. Será um corpo biológico ou terá uma outra essência? Então, são perguntas que nós não temos condições de responder agora, eu só saberei responder no dia que eu chegar lá no céu. Mas também vai ser um momento que vocês não precisarão de uma resposta, porque vocês também estarão lá. Então, eu não precisarei dar uma resposta para nenhum de vocês. Será um corpo incorruptível. Bom, o que é um corpo incorruptível? Em primeiro lugar, será um corpo que não mais estará sujeito à morte. Então, um corpo que não mais morrerá, um corpo que não mais envelhecerá, um corpo que não mais ficará doente. Será um corpo que não estará sujeito à lei da morte. Em Apocalipse, capítulo 21, verso 4, diz que ali não haverá mais tristeza nem dor. Então, uma característica nossa é que nós sentimos dor, que nós sentimos tristeza, e quando ocorrer o arrebatamento da igreja, nós não saberemos mais o que é tristeza, nem o que é dor. Um ponto muito importante que nós temos que considerar. A Bíblia diz que nós não mais sentiremos fome nem sede. Tá? No entanto, nós comeremos. Poxa vida, não mais sentiremos fome nem sede? Sim, Apocalipse, capítulo 2, verso 7, ao que vencer, dar-lhe-ei de comer do fruto da árvore da vida. Então, nós comeremos do fruto da árvore da vida, ao que vencer, dar-lhe-ei de comer do maná escondido. Então, comeremos do maná escondido, e Jesus ainda acrescenta em Mateus 26, 29, não mais tomarei do fruto da vide até que tome convosco no reino de meu Pai. Então, nós comeremos, nós beberemos lá no céu. É interessante observar que Jesus se alimentou após a sua ressurreição. Ele apareceu para os discípulos, havia pão e peixe, e ele comeu pão e peixe na presença dos seus discípulos. Bom, é interessante observar, né? Jesus comeu pão e peixe, joia. Ele atravessou parede. Bom, que ele atravessasse parede com o seu corpo ressurreto, tudo bem. Mas e o pão e peixe que ele comeu, que agora estavam no estômago dele? Como explicar que esses também pudessem atravessar parede? Bom, o que interessa aí é que uma vez que a pessoa coma,
Assim como quando nós comemos, o alimento é incorporado ao nosso corpo, então também nesse corpo glorificado, nós não sentiremos fome. Mas se viermos a comer, o alimento que comermos será incorporado ao nosso corpo. É interessante observar também que quando Deus apareceu para Abraão, lá em Gênesis capítulo 18, Abraão mandou matar o novilho, assar pão, assar o novilho, trazer lá manteiga, queijo, vinho, e Deus comeu na presença de Abraão. Então, Deus come. A Bíblia ainda diz mais que o povo de Israel caminhou 40 anos no deserto e foi alimentado com maná. Eles não sabiam que alimento que era aquele. Tanto é que eles perguntaram, o que é isso? Em hebraico, man-yu, tá? Ou seja, maná. A palavra maná quer dizer o que é isso, que eles não conheciam, tá? Aquele alimento que Deus estava mandando para eles. Só que no Salmo 78, versos 24 e 25, diz que eles comeram manjar comida dos anjos, enquanto eles estavam no deserto. E uma passagem bastante curiosa sobre isso na Bíblia, nós encontramos quando o profeta Elias fugia da rainha Jezabel, ele chegou até Beersheba, lá no sul da Judéia, no sul de Judá. E eu caminhei pelo deserto de Beersheba, digo para vocês, é extremamente seco. E ele chegou ali em Beersheba, devido à insolação, ele desmaiou. Dali a pouquinho um anjo virou para ele e falou, Elias, levanta, come e bebe. Elias, ele viu uma botija d'água, um pão assando no fogo. Ele comeu o pão, bebeu a água e desmaiou de novo. Dali a pouquinho o anjo novamente, Elias, levanta, come e bebe. Mas não diz agora o que ele estava comendo, nem o que ele estava bebendo. Ele levantou, comeu e bebeu. Só que em 1 Reis, capítulo 19, versos 5 a 8, diz que com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber e sem dormir. Não sei o que Elias comeu, nem o que ele bebeu, mas é exatamente isso que eu pretendo comer e beber quando chegar lá no céu. Tá? Em outras palavras, sentiremos fome? Não. Sentiremos necessidade de comer? Não. Comeremos? Sim. Beberemos? Sim. E o que comermos e o que bebermos? Isso será automaticamente incorporado ao nosso corpo. Se hoje nós temos um corpo material e o que nós comemos é algo material, nessa ocasião nós teremos um corpo espiritual, um corpo como o corpo de anjos. E o que comermos e o que bebermos, se antes era algo material, a partir do momento que comermos e bebermos, isso automaticamente passará a ser algo também imaterial, algo espiritual dentro de nós. Bom, outra coisa a mais. Esse corpo não mais estará sujeito às leis da física. Um corpo que poderá voar. Quando Jesus, ele ressuscitou, 40 dias após a sua morte e ressurreição, lá no livro de Atos, eles estando ali no Monte das Oliveiras, Jesus, aos olhos dos seus discípulos, subiu ao céu. Em 1 aos Tessalonicenses diz que nós seremos arrebatados ao encontro do Senhor dos ares. Em outras palavras, nós seremos como anjos. Embora todos nós estejamos habituados a representar anjos com asas, o curioso é que não há nem um versículo na Bíblia, nenhum, nem que de maneira direta, nem de maneira indireta, que diga que anjos têm asas. Ah, mas a Bíblia fala que os 4 seres viventes,
os serafins e os querubins têm asas. Sim, os 4 seres viventes, serafins e querubins têm asas, mas detalhe, eles não são anjos, eles são seres superiores a anjos. Vocês não encontram nenhum versículo na Bíblia que diga que anjo tem asa, mas vocês encontram vários versículos da Bíblia que eles falam, que diga que eles voam. Exemplo, Daniel 9:21, fala sobre o anjo Gabriel, que veio voando ao encontro de Daniel. Então, não fala que ele estava batendo asa, diz apenas que ele veio voando. Então, nós poderemos voar como Cristo voou, como os anjos voam. Poderemos atravessar portas fechadas e paredes, assim como Jesus. Lá em João capítulo 20, versos 26, diz que naquele domingo da ressurreição, estando os apóstolos fechados no cenáculo, portas e janelas fechadas, e de repente Jesus aparece no meio deles, dizendo que estava ali, a paz seja convosco. E eles se assustaram, primeiro porque Jesus apareceu no meio deles. E um detalhe, como foi que Jesus entrou ali, visto que estava tudo fechado? Então, nós poderemos atravessar portas, janelas, tá, paredes, como Jesus fez. E mais do que isso, poderemos aparecer e desaparecer. Em Lucas, capítulo 24, verso 31, 2 discípulos iam pelo caminho de Emaús, Jesus, de repente, aparece no meio deles, e eles não prestaram atenção como foi que Jesus apareceu. Continuaram caminhando até Emaús quando chegaram naquele vilarejo, a poucos quilômetros de Jerusalém. Jesus pegou o pão, deu graças, imediatamente eles reconheceram que era Jesus. E Jesus simplesmente desapareceu diante dos olhos dele. Então, se nós seremos como Jesus é, poderemos aparecer e desaparecer. O nosso corpo será um corpo glorioso e resplandecente. Reparem que Jesus brilhou lá no Monte da Transfiguração, o seu corpo brilhava, emitia luz. Em Colossenses 3:4, diz que nós teremos um corpo glorioso, e em 2 aos Tessalonicenses 2:14, nós refletiremos a glória de Cristo. Lembra da história de Moisés, quando subiu no monte para se encontrar com o Senhor? Quando ele desceu do monte, o seu rosto brilhava, e os judeus ficaram profundamente assustados com tudo isso. E, bom, antes de parar por hoje, né, o corpo que nós teremos apresentará alguma relação com o corpo material anterior. Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 15, ele diz: ressuscita-se corpo material, semeia corpo material, ressuscita corpo espiritual. Semeia corpo terreno, ressuscita corpo celestial. E ele fala que assim como a semente de trigo é lançada, morre e nasce um novo pé de trigo, também o nosso corpo é lançado para nascer um novo corpo. Assim como o trigo que nasce é semelhante ao trigo que foi sepultado, o nosso corpo ressurreto será semelhante ao corpo que foi sepultado. É curioso que a Bíblia fala que Jesus trazia as marcas do seu sofrimento. Tanto é que em Lucas 24 ele fala para Tomé: coloque a tua mão, ou coloque o teu dedo na minha mão, coloque a tua mão aqui do meu lado. Então, Jesus trazia as marcas do seu sofrimento. Muita gente fala: nós vamos nos identificarmos quando chegarmos lá. Observe uma coisa curiosa. Na história do rico e de Lázaro, Lázaro tinha morrido, Abraão também tinha morrido. Só que lá na eternidade, tanto Lázaro como Abraão continuavam sendo Lázaro e Abraão.
Então, na realidade, nós não perderemos a nossa identidade. A mesma coisa, Moisés morreu, mas Moisés apareceu para Jesus no Monte da Transfiguração. Moisés e Elias. Então, falar, mas Elias não morreu. Tudo bem, Elias não morreu, mas Moisés morreu. Então, Moisés continuava sendo Moisés do mesmo jeito. E uma coisa curiosa, é em Lucas capítulo 20, Marcos capítulo 12, os saduceus não criam em ressurreição e não criam em vida após morte. E quando eles foram tentar Jesus, eles falaram, mestre, uma mulher foi casada com um homem. Esse homem morreu, ela casou com outro irmão dele. Morreu o segundo, ela casou com o terceiro, morreu até o sétimo, ela casou com sete e não teve filho nenhum dos sete. No dia da ressurreição, ela será esposa de quem? Os saduceus perguntaram isso para confundir Jesus. Por quê? Porque eles não criam em vida após morte e não criam em ressurreição. Aí Jesus fala, ó, vocês erram por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. E Jesus acrescenta, quando Deus apareceu para Moisés, ele falou, eu sou o Deus de Abraão, que já tinha morrido há uns 400 anos, eu sou o Deus de Isaque, que já tinha morrido há uns 300 e tantos anos, eu sou o Deus de Jacó, que já tinha morrido há uns 200 e muitos anos. E Jesus ainda acrescenta, porque para Deus todos eles ainda estão vivos. Em outras palavras, Abraão continuou sendo Abraão, Isaque continuou sendo Isaque, Jacó continuou sendo Jacó. Bom, o que ele quer dizer é que nós, após a morte, não deixamos de ser quem nós somos. É claro que nós teremos um novo nome, mas isso não quer dizer que nós perderemos a nossa identidade. Em outras palavras, os salvos se reconhecerão, sim, eternidade adentro, embora tenha outro nome. E detalhe, se eu sou casado hoje, no dia da ressurreição, eu vou saber quem é minha esposa? No dia da ressurreição, eu vou reconhecer os meus filhos, vou reconhecer os meus pais? Vou reconhecer porque eu saberei quem eles são. Mas detalhe, lá não haverá mais a relação pais, filhos, irmãos, nem tampouco a relação marido e mulher. Lá todos nós seremos irmãos em Cristo. Saberei quem foi minha esposa? Saberei. Ela será minha esposa lá? Não. Ela não será minha esposa. Ela será minha irmã em Cristo. Saberei quem são os meus filhos? Saberei. Eles serão meus filhos? Não, eles não serão meus filhos. Eles serão meus irmãos em Cristo. E meus pais, a mesma coisa. Saberei quem são? Sim. Serão meus pais? Não. Serão meus irmãos em Cristo. Então, reconheceremos as pessoas? Sim, mas nós não teremos mais a mesma relação que temos com eles hoje. Todos nós, de fato, seremos novas criaturas em Cristo. Bom, pessoal, eu vou parar por hoje, por causa do adiantado da hora, e nós vamos continuar esse assunto na semana que vem. Tá? Era para nós terminarmos por volta das 8h10, já é quase 8h30. Antes de nós pararmos, alguém tem alguma pergunta até esse ponto? Algum questionamento? Alguém quer levantar algum ponto para nós debatermos? Aproveitem e façam agora. Bom, o Alexandre Butti já sinalizou que tem uma pergunta. Então, fale, Alexandre. Boa noite, pastor. Amados irmãos. Alexandre, o seu volume está muito baixo, Alexandre. Deixa eu tentar aumentar aqui. Boa noite, amados irmãos. Boa noite, pastor. Ainda está baixo, Alexandre. Mal dá para ouvir o que você está falando.
Agora você está sem som. Você está sem som completamente, Alexandre. Escreve, Alexandre. Escreve no chat. Escreve aí no chat, Alexandre. Ó, enquanto o Alexandre se prepara, alguém mais tem alguma pergunta, algum questionamento? Eu. Pois não, Edmilson? Está me ouvindo, pastor Gilson? Alto e claro. Pastor Gilson, sobre o arrebatamento, eu estava lendo no livro do pastor Marco André sobre a nova era. Ele falou mesmo que a nova era, o pessoal da nova era, sabe que vai ter um grande evento na Terra, com o arrebatamento de um povo que não vai aceitar o novo líder mundial. É isso mesmo? Olha, é sim. Se bem que os ensinos da nova era são meio suspeitos para você tomar como referência, mas eles realmente tentam, para quem não sabe, porque a nova era é uma nova maneira de interpretar a revelação bíblica. É uma heresia muito comum, principalmente nos meios artísticos, e o pessoal da nova era já está preparando esse conceito do arrebatamento, falando exatamente isso, que é uma abdução por discos voadores, ou é uma retirada de um povo da terra, só que eles não apresentam como retirada da igreja, mas como a retirada de um povo que importuna o mundo na terra. Tá? Então, lembrar que nós cristãos não somos olhados com bons olhos aos olhos do mundo. Então, quando a igreja for arrebatada, nós seremos apresentados como aquele povo que importunava os povos da terra. Tá? Mas essa colocação que você fez é válida, sim. Tá ok? Sim. Tá? Mabel, você quer fazer uma pergunta, Mabel? Na verdade, estava pensando de onde vem a ideia de que os anjos têm asas e provavelmente o Arca do Pacto, que os anjos estão ajoelhados e as asas se tocam entre si. Então, talvez essa imagem ficou no mundo, assim, no imaginário das pessoas, assumindo que todos os anjos têm asas. A sua pergunta não tem razão de ser. É uma dedução bem óbvia. Veja bem, os anjos voam. Automaticamente as pessoas associam. Se voam, é porque tem asa. Quando a Bíblia fala sobre os 4 seres viventes, sobre os serafins e sobre os querubins. Então, os seres viventes têm asas. A Bíblia não especifica quantas asas. Os serafins têm 6 asas. Isaías, capítulo 6. E os querubins? Existem querubins de 2 asas, de 4 asas e de 6 asas. Tá? Se bem que essa classificação dos querubins em 2, 4 ou 6 asas é um assunto para ser discutido. A Arca da Aliança, sobre a tampa da Arca da Aliança, a tampa em si, a tampa é o propiciatório. O propiciatório é o nome que se dá para a tampa. Tá? Agora, sobre o propiciatório, sobre a Arca da Aliança, estavam 2 querubins ajoelhados que tocavam, um tocava nas asas de um, tocava nas asas de outro. Tá? Os querubins, tá claro? A palavra querube quer dizer cobrir. Cobrir o quê? Em primeiro lugar, quer dizer cobrir, porque eles cobriam a Arca da Aliança. Então é por isso que eles são chamados de querubins? Não. Porque a palavra querubim também quer dizer cobrir uma multidão de pecados. Eles, de alguma maneira, são utilizados para perdão de pecados. Tá? Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês, já que os 4 seres viventes, lá no céu está Deus, abaixo de Deus estão os 24 anciãos, abaixo dos 24 anciãos estão os 4 seres viventes, abaixo dos 4 seres viventes estão os serafins, depois os querubins,
E depois vem os anjos. Sendo que anjos, existe arcanjo, anjo principado, anjo potestade, anjo dominação e anjo soberania. Então, entendo que nós estamos falando em exércitos celestiais. Nós estamos falando de uma multidão. Lá em Apocalipse, capítulo 4, João viu um coral de anjos. Ele não viu todos os anjos. Ele viu um dos corais de anjos. Tá? E esse coral de anjo era uma miríade, por um milhar, por um milhar. Bom, uma miríade são 20 mil. Então, 20 mil vezes 20 mil dá 400 milhões. Vezes 1.000 dá 400 bilhões. Vezes 1.000 dá 400 trilhões. Ele viu um coral com 400 trilhões. Tá? Agora, o curioso é que lá em Apocalipse 4 fala sobre os seres viventes com asas, mas não fala em anjos com asas. Então, entendam, os seres viventes, os serafins, os querubins são seres celestiais, não são anjos, eles sempre são tratados como seres superiores a anjos, eles têm asas. Então, automaticamente, por olhar esses seres como têm asas, então a nossa tendência óbvia é generalizar que todo ser celestial tem asa. Só que vocês não vão encontrar nenhum versículo na Bíblia que fala de anjo com asa, tá? Embora eles possam voar. Então, a pergunta da Mabel é: por que essa associação? Porque é algo óbvio. Tá? Quer dizer, se voa é porque deve estar batendo asa direito por aí. Embora a Bíblia não diga isso nem de maneira direta, nem de maneira indireta. Mas seres celestiais superiores aos anjos são apresentados com asas, sim, na Bíblia. Basta vocês lerem lá no livro de Isaías, capítulo 6, os serafins tinham 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 asas voavam. Então, eles tinham 6 no total. Tá? Uma vez eu ouvi uma pessoa dando um testemunho que quando nós chegarmos lá no céu, nós seremos anjos. E vamos bater asa à torta e à direita de um lugar para o outro lá no céu. Em primeiro lugar, nós não seremos anjos. A Bíblia diz que nós seremos seres superiores aos anjos. Nós seremos os 24 anciãos. Entendo, os 24 anciãos é um número simbólico, representa uma quantidade infinita de pessoas salvas. Anjos glorificam a Deus pela obra criadora. Os 24 anciãos glorificam a Deus pela obra salvadora. Os anjos não se assentam em trono, os 24 anciãos se assentam em trono. Tá? Então, isso é para vocês verem que há uma diferença entre os 24 anciãos e os anjos. Então, tirem da cabeça se vocês têm a pretensão de ser anjo um dia lá no céu. Vocês não serão. Serão seres superiores a anjos. Nem tampouco esperem ficar batendo asa de um canto para o outro. Vocês não baterão asa. Poderemos voar? Sim. Tá? Bater asa, em princípio, não. Mas de repente pode até acontecer. Pode. Tá? Aliás, lá no céu pode acontecer tanta coisa que nós não temos nem noção, como Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 2, as coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e nem passou pelo coração do homem desejar, são justamente essas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, tem tanta coisa lá no céu que nós não podemos nem imaginar como que serão, mas que vai ser uma maravilha, vai. Tá? Tudo bem, Mabel? Obrigada. Pessoal, eu vou interromper a gravação só por causa do fator tempo, mas não quer dizer que o nosso assunto será interrompido, não. Eu continuo aberto à pergunta.